Eu vou pedir para que todos vocês cliquem lá em GoToMeeting, que tá no topo esquerdo superior da ferramenta. Cliquem em GoToMeeting e logo abaixo vai ter, a primeira opção é Edit Your Name and Email. Então preencham corretamente aí o nome e e-mail de vocês, porque é através de um relatório que eu exporto dessa ferramenta, que eu consigo encaminhar tanto o vídeo do webinar, quanto a apresentação que o Tibo vai disponibilizar em formato PDF. Tá? Então, por favor, preencham corretamente isso aí. Com relação a perguntas, vou pedir para que todos vocês mantenham as perguntas no chat, que ao final o Tibo vai respondê-las, até para não atrapalhar o transcorrer aí da apresentação. E com relação ao microfone, peço realmente que todos vocês mantenham o microfone no mudo, tá? Até para não atrapalhar aí o bom entendimento por parte de todos aí do conteúdo que o Tibo vai passar. Tá ok? Bom, dadas essas instruções, Tibo, a palavra é sua, pode seguir em frente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Eric. Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma aplicação de rede Wi-Fi Open Mesh que se encaixa muito bem em operações com IoT, que é a internet das coisas. Esse mercado de IoT ele deve crescer estupidamente nos próximos anos e deverá ser responsável por uma parte enorme dos dispositivos conectados à internet. Nós vamos conversar um pouco sobre as características de ambientes com IoT e vamos decorrer até a gente entender qual o melhor produto Open Mesh para esse mercado. E as perguntas vão estar abertas. Vou pedir a vocês para colocarem as perguntas no chat e no final da apresentação, a gente responde pergunta por pergunta, ok? Vamos começar hoje falando sobre um conceito Mesh. Open Mesh é uma marca, Mesh é uma tecnologia. A tecnologia Mesh foi sinalizada pela Gartner como uma das 7 tecnologias mais importantes a serem observadas nesses próximos anos, de 2017 em diante. Tecnologia Mesh é o que permite que essa classe de Access Point faça a cobertura de uma cidade inteira sem necessidade de controladora. Eu consigo crescer a quantidade de equipamento em Mesh de um em um, a fim de cobrir uma área muito grande e manter a estabilidade, redundância de link e qualidade para o usuário final. O conceito de Mesh ele permite que os access points uns se conectem aos outros, para, em caso de falha, eles se reorganizem e continuem trafegando a internet pelo link que estiver ativo. Essa conexão entre um e outro ainda permite a troca de informações para que exista o roaming de forma transparente. Ou seja, permite que em uma área muito grande, assistida por vários access points, um shopping, por exemplo, um hospital ou uma empresa muito grande, permita que um dispositivo saia da cobertura de um access point e vá para a cobertura de outro access point de forma transparente. Quer dizer que se eu estiver conversando, fazendo uma chamada no Skype, por exemplo, e sair de um access point e entrar em outro, essa chamada não cai e eu não tenho que fazer outro login nessa rede. O conceito de Mesh é uma coisa extremamente nova, acredito para a maioria de vocês, mas é uma tecnologia fantástica, uma tecnologia sólida e já muito bem desenvolvida. A Open Mesh, ela vem de um projeto que chama RoofNet, feita pelo MIT, nos Estados Unidos. A Open Mesh é uma empresa americana, situada em Oregon, e ela é responsável por grande parte do desenvolvimento de tecnologia e produto nessa área. Agora nós vamos entrar exatamente no assunto que a gente vai discorrer hoje, que é sobre as operações de Wi-Fi em IoT. É um dos grandes interesses, dos grandes desafios, das características mais importantes desse tipo de operação. Primeiro, é suportar dispositivos diferentes via Wi-Fi. A quantidade de IoT e a aplicabilidade desses dispositivos é praticamente imensurável, tendo em vista que eu posso ter um equipamento IoT preso no pé de um corredor, numa grande maratona, ou em um carro para fazer alguma medição em uma estrada, uma via pública, por exemplo, ou dentro de um hospital, onde os batimentos cardíacos de um paciente estão sendo
validados durante X espaço de tempo. Posso ter dispositivo IoT na agricultura para medir umidade do solo. Posso ter dispositivos IoT colocados em balões meteorológicos, enfim. A gama de utilização dessa tecnologia é imensurável. Então, uma das primeiras características que a gente deve prever numa rede dessa é que ele suporte diferentes tipos de dispositivos. A cobertura para que esses dispositivos sejam encontrados e que acessem e mandem informações via internet, ela tem que ser total, ela tem que ser livre de áreas de sombra. Quer dizer que durante uma corrida, e eu tenho um dispositivo IoT no tênis de um corredor, por exemplo, eu não posso me dar ao luxo de, em determinado período da corrida, esse cara não ser assistido. O roaming transparente entre os access points é primordial, é mandatório para que isso exista, porque se eu preciso desconectar de uma rede e conectar o dispositivo em outra, eu vou perder informação durante aquele tempo. Então, o roaming tem que ser transparente o tempo inteiro. O corredor tem que passar por todos os access points sem perder informação, sem perder conexão com a rede e continuando mandando informação. O controle de acesso na rede, que vai suportar dispositivos IoT, deve existir e de forma que eu consiga separar quais dispositivos se conectam a essa rede. Quer dizer que eu posso dizer que tais dispositivos, meus melhores corredores ou os corredores de ponta, ou enfim, quem eu quiser, somente eles vão trafegar informação em determinada rede. Os outros corredores podem usar outra rede para trafegar informações. A flexibilidade de expansão da rede é mandatório também. Eu posso colocar essa rede em uma fazenda, por exemplo, posso colocar isso em um hospital e posso expandir ou diminuir essa rede de acordo com a necessidade. Tão simples quanto tirar um access point ou colocar mais um access point nessa rede. O custo total de propriedade, que é o tal do TCO, ele deve estar dentro do orçamento, porque senão não existe negócio. Se eu faço a proposta de uma rede muito além do budget que nosso cliente pode ter, isso não vai acontecer. Então, o custo da implementação da rede Wi-Fi para suportar o IoT ou qualquer outra aplicação tem que estar dentro do orçamento. E a robustez do equipamento realmente é um dos pontos mais interessantes. Esse equipamento ele precisa ter a robustez de ser instalado indoor e outdoor e funcionar muito bem para isso. O conceito de IoT é um conceito novo e talvez alguns de nós não entendemos, mas IoT significa Internet das Coisas. Quer dizer que são pequenos dispositivos que se conectam a uma rede e conseguem enviar informações a algum lugar onde essas informações serão tratadas. De uma visão meio mirabolante, talvez seria aquela panela de pressão que está no fogão, que consegue mandar uma informação para o WhatsApp da cozinheira, que está ali muito mais preocupada com o WhatsApp do que com a panela. Ou de um pneu de um carro, de um caminhão, que manda para a central que aquele caminhão está rodando com uma pressão inferior do que deveria ser naquele pneu. Então, esse dispositivo que coleta uma informação pontual e envia isso para algum lugar é o tal das coisas conectadas à internet. É evidente que a gente precisa permitir que máquinas, computadores, bancos de dados acessem essas informações para que exista a predição de controle e melhoria de serviço usando a internet das coisas. É bem comum que a gente use isso em áreas de alagamento em cidades para prever o que vai acontecer em determinado tempo, em lavouras para saber qual a melhor hora e como estão as mudanças climáticas ocorrendo naquele determinado local, para entender qual será o melhor cultivo naquela área. É interessante que no esporte exista a internet das coisas para dizer que os atletas estão tendo melhor ou pior desempenho, em quais condições eles têm esse desempenho. Nos carros de corrida,
nas pequenas coisas de casa, televisão, videogame, fogão, micro-ondas, enfim. Todos esses produtos são possíveis de apresentarem alguma aplicação conectada à internet. Para a gente poder trabalhar com uma rede Wi-Fi que gerencie, que permita a conexão de várias coisas à internet, um ponto interessante é que a controladora seja feita de forma unificada. Existe uma diferença enorme quando a gente trabalha com controladoras físicas e controladoras em nuvens. A controladora física, normalmente, ela influencia diretamente o TCO do projeto. Quando eu compro uma controladora em nuvem, quando eu compro uma controladora física, normalmente com 64 portas, e nessa rede vou utilizar 10 dessas 64 portas, o custo dessa controladora ela é diluído em 10 access points, aumentando significativamente o valor do meu projeto. O mesmo desgosto acontece quando a gente usa uma controladora de 64 portas e possui 68 access points. Eu vou precisar de outra controladora ou uma controladora maior, onde todos os access points sejam assistidos. Então, essa ideia de controladora física já está caindo em desuso. A gente vê um movimento muito forte para que as controladoras não tenham um hardware específico, né? É uma perda de tempo e dinheiro para que isso seja factível. E a migração normal desse movimento é para uma controladora em nuvem. A controladora em nuvem permite que eu conecte e gerencie os dispositivos a partir de qualquer lugar que eu esteja. Esse tipo de gerenciamento permite que em uma gama de fazendas, uma fazenda no Mato Grosso, uma em Goiás e uma no Maranhão, por exemplo, eu consiga gerenciar os access points aqui de São Paulo. Eu não preciso ter acesso à controladora física localmente para que eu tenha todo o controle da rede e entenda o que está acontecendo. Seguindo nesse sentido, a OpenMesh ainda vai um pouco além, porque a OpenMesh pode e oferta as APIs dessas controladoras para os desenvolvedores de software. Isso é um passo muito importante, porque os desenvolvedores de softwares eles conseguem integrar as funções da controladora nos seus softwares próprios, trazendo um benefício enorme para quem desenvolve ou para quem simplesmente usa um NOC, que é um núcleo de operação e controle, para supervisionar uma ou várias redes. O mapa de calor, quando a gente fala de IoT, é bem interessante. O conceito de mapa de calor é um conceito onde o access point informa onde existem os dispositivos conectados a ele. O access point pode mostrar a densidade demográfica desses dispositivos numa área coberta pela rede. Essa função, ela pode ter milhares de benefícios, mas imaginem que, por exemplo, numa grande transportadora, onde cada caixa ou cada parte dessas cargas são controladas por um dispositivo ligado à internet, a gente consegue entender onde está a maior concentração desses dispositivos. Ou imaginem que na corrida de rua, com todos os corredores sendo assistidos por um dispositivo, a gente diga onde está a maior concentração de corredores. Ou seja, eu vou saber onde a maior distribuição de corredores com a mesma capacidade física se concentram e como é o movimento deles no espaço. A gente pode entender que em determinada ladeira, a maioria das pessoas se juntam por falta de preparo físico para se distanciar das outras. Isso, numa loja, por exemplo, vai dizer onde a maioria dos compradores se concentram e onde está o ponto de maior interesse naquela loja. Esse mapa de calor ele é bem interessante. Em outras aplicações, ele pode ser integrado a outra função que se chama Captive Portal. O Captive Portal ele não tem muito a ver com a IoT, porque ele está diretamente ligado ao usuário daquele dispositivo.
Mas no Captive Portal, o usuário ele se identifica na rede e, além de saber a posição daquele dispositivo, a gente sabe quem é que está com aquele dispositivo. Existem várias formas do Captive Portal ser populado, né? Você recolher essas informações, mas uma informação e uma forma muito conhecida é o login via Facebook. Você diz quem é você e o Facebook entrega para aquela conta seus interesses, seus amigos, enfim, seu perfil inteiro. Isso traz uma força de marketing muito interessante. Para o mundo IoT, o mapa de calor é aplicável e ele mostra a densidade, a aglomeração, onde os dispositivos estão conectados, em que lugar físico do espaço coberto pela rede eles estão naquele momento. O mercado de IoT é um mercado extremamente promissor. Em 2013, ele foi responsável por 1,9 trilhões de dólares e a projeção para 2020, um futuro muito próximo, é de que seja próximo dos 7,1 trilhões de dólares em movimentação financeira. A gente vê que é um mercado que cresce muito rápido e pode ter uma participação de mercado fantástica para os próximos anos. A gente vê também que 87% das indústrias de manufatura ainda não possuem um IoT. As máquinas dessas indústrias, elas não informam aos computadores como está a produção dela, por exemplo. Eu posso ter em uma fábrica de tablet, as máquinas todas sendo assistidas por IoT, conectadas aos servidores, mandando informações online da produção e da eficiência de cada uma delas. Com um pouco mais de esforço, eu vou entender que tal máquina precisa ser alterada para que a linha flua melhor. Ou que, se eu fizer alguma alteração de layout, eu vou conseguir aumentar minha produtividade ou diminuir meu custo. Essa informação está ligada estritamente a um movimento muito forte na indústria que chama Lean Manufacturing, onde as empresas produzem exatamente o consumo mensal delas. Isso influencia, logicamente, ao fluxo de caixa e à geração de dividendos para essa empresa. O mercado IoT espera 50 bilhões de dispositivos conectados até 2025. A gente pode perceber pelo gráfico que é uma reta com ascendência muito forte e que a quantidade de dispositivos IoT tende a crescer de forma muito grande aos próximos anos. Crescendo a quantidade de dispositivo IoT, logicamente, a gente precisa fazer o crescimento da mesma forma de redes de conexão desses dispositivos à internet. E hoje, nesse momento, a melhor forma de se conectar a um dispositivo IoT, tendo em vista a mobilidade desse equipamento, é via Wi-Fi. Quais são os principais desafios de um projeto de IoT? Onde a gente tem que prestar atenção quando for falar de rede wireless para IoT? Primeiro ponto, a densidade de dispositivo por access point. Quantos dispositivos teremos conectados ao link para trafegar informação pela internet? Esse é o primeiro ponto. Qual vai ser a área de cobertura? O home precisa ser transparente ou não? Se os dispositivos se movimentam nessa área de cobertura, provavelmente o home tem que ser transparente. Existe interferência de canais de comunicação, existem outras redes em volta que podem estar gerando energia eletromagnética que diminua a eficiência da nossa rede. Esse é um ponto interessante, tendo em vista a quantidade de redes wireless implantadas hoje no mundo inteiro. A redundância de link é um ponto extremamente importante, porque se meu link cair, como esses dispositivos se conectam à internet? Existe a possibilidade de colocarmos mais links de operadoras diferentes para que, se um link cair, a gente continue trafegando essas informações aos servidores? O gerenciamento centralizado, se eu tiver várias operações Wi-Fi, várias operações com IoT, em redes Wi-Fi separadas
separadas geograficamente, o gerenciamento centralizado é extremamente importante. Eu tenho que reduzir o custo com cabeamento estruturado. Esse é um desafio. E esse desafio a gente resolve com rede Wi-Fi. A gente precisa propor uma solução do Wi-Fi que tenha preço interessante. E a gente tem que ter integração de todos os centros de distribuições. Me desculpem a palavra centro de distribuições, não encontrei uma palavra mais interessante, mas a gente tem que ter integração de todas as áreas cobertas e que distribuem essas informações integradas num único lugar, em um único servidor, por exemplo. Eu tenho que pegar as informações de quem está correndo hoje na meia maratona do Rio de Janeiro, com as informações de quem corre hoje com a maratona em São Paulo ou com a maratona em Manaus, e ter essas informações todas em um único lugar. Então, são os principais desafios para o projeto de Wi-Fi para IoT, e todos esses pontos a gente consegue atender e solucioná-los com os produtos Open Mesh. Como é que a internet das coisas pode revolucionar o cuidado com a saúde nos hospitais? Não sei quantas pessoas de nós já teve o prazer ou o desprazer de fazer exames de 24 horas de coração, ou de respiração, ou de circulação, qualquer coisa desse tipo, onde a pessoa fica com o equipamento conectado a eletrodos e passa 24 horas com esse equipamento preso ao corpo. Com a tecnologia, esses equipamentos estão diminuindo, e hoje em dia já é possível que esses equipamentos entreguem informações online para o hospital e para o centro de medicina diagnóstica. Isso é bem interessante, porque pode prevenir que uma pessoa que esteja em casa doente ou na iminência de ficar doente, ela seja atendida antes da hora de passar mal por uma equipe médica. Permite que, dentro de uma ambulância, o médico que está esperando no hospital, ele já receba online todas as informações que esse paciente tem antes de chegar no hospital. Ele já se prepare sabendo que o batimento cardíaco dele está em determinada quantidade de batimentos por minuto, que a pressão dele está naquele exato instante em tal medida, ou qualquer outra condição desse paciente antes que ele chegue no hospital. As informações IoT na saúde são extremamente interessantes. A gente vê um movimento muito forte de engenharia hoje voltada à área biomédica. São engenheiros formados em eletrônica, com conhecimentos de biomedicina, que desenvolvem equipamentos para isso, para que a área de saúde se beneficie de informações mais precisas e online. A internet das coisas também faz uma diferença enorme no agronegócio e nos ajuda a bater ano a ano os recordes de produção. A gente tem um cliente, eu conversei com ele na semana passada, ele é especializado em IoT, em fazendas do Mato Grosso, onde ele espalha vários dispositivos pelo campo, né, no espaço de lavoura, que medem a umidade do solo, a umidade do ar, a pressão barométrica naquela localidade e a quantidade de componentes químicos no solo. Imaginem que com essa informação você consegue ter um solo extremamente homogêneo antes de fazer a plantação, que você pode colocar os insumos na quantidade correta em cada parte desse solo, porque você sabe, pelas medições do IoT, que mede a composição química do solo, onde colocar mais calcário, onde colocar mais adubo, mais fertilizante. Então, você tem uma plantação totalmente homogênea e você vai saber que naquela área total que você tem a plantação, você vai colher a maior quantidade de grãos por saca possível. Que o desvio padrão dessa produção será o mínimo possível. Isso nos ajuda a bater recordes anuais de produção produção agropecuária, né? Também existe a produção de leite conectados a dispositivos IoT, onde você diz que cada animal está produzindo aquela quantidade de leite
Isso ligado à informação de solo e capim e umidade do chão, você consegue ver que um determinado animal posicionado em tal área do pasto produz mais ou menos leite do que outro animal. Isso permite que a gente trate o animal e o solo de forma que todos produzam o máximo possível. Vocês conseguem perceber o tanto que isso interessa ao produtor rural? Vocês conseguem perceber o tanto que essa informação é útil a um departamento médico, a um hospital? A internet das coisas vem de uma forma muito forte e sem volta. Esse tipo de informação é crucial para qualquer tipo de negócio. O Big Data no agronegócio e nas cidades, nas zonas urbanas, é extremamente importante. Se a gente pensar em zona urbana, por exemplo, a gente consegue ter IoT nos sinais de trânsito que dizem qual é o trânsito daquele local e qual a melhor temporização dos sinais de trânsito para aquele horário. Ou eu posso dizer que o tráfego de pedestres em determinada praça, em determinado horário, se faz de tal forma e que naquele momento eu consigo fazer uma campanha, qualquer que seja, para determinado grupo de pessoas. Eu posso usar IoT em bibliotecas públicas ou espaços públicos ou privados, de forma a saber qual o tipo de pessoas eu atendo naquele lugar. Isso, junto com o mapa de calor e o Captive Portal, me traz informações extremamente valiosas sobre o movimento dessas pessoas e o perfil de quem eu atendo. Existe um movimento grande chamado M2M nos IoTs, que é Machine to Machine. Máquina enviando informações em máquinas para que a gente tenha informações valiosas sobre o tipo de operação ou sobre algumas variáveis que meu negócio precisa. Para atender essa área de IoT com redes Wi-Fi, a gente possui 4 produtos no Brasil. A OpenMesh trouxe 4 produtos no Brasil, estão homologados na Anatel e prontos para serem ofertados pela Axion, que são os produtos OM2P, OM2PHS, OM5PAC e MR1750. A diferença desses produtos está na velocidade de throughput, que é a velocidade média, que vai de 150 megabits por segundo a 1.3, e na quantidade de frequências que ele pode usar, né, que pode ser de 2.4, no conjunto de 2.4 GHz, ou 5 GHz nos modelos que são dual band com o padrão AC. A potência desses equipamentos é extremamente interessante, porque permite que com a quantidade menor de equipamentos eu consiga abranger uma área maior, e a quantidade de usuários desses equipamentos podem variar de até 50 até 100 usuários ou dispositivos conectados e trafegando simultaneamente. Essa informação é extremamente importante, porque a gente vê pelo mercado alguns players que dizem quantos dispositivos podem ser registrados. A informação de dispositivos registrados é totalmente diferente do tráfego simultâneo. Para vocês terem uma ideia, esse equipamento da OpenMesh, todos eles registram 256 equipamentos ao mesmo tempo. Quer dizer que, se eu estiver com o celular conectado à rede, eu posso ter 256 celulares com aquele íconezinho de acesso à internet aparecendo ao mesmo tempo. E desses 256, eu posso ter até 100 deles acessando Facebook, YouTube, a Globo.com, enfim, qualquer coisa ao mesmo tempo. São informações diferentes. E o que diz que esse dispositivo ele é melhor ou pior que outro é a quantidade de acessos e tráfegos simultâneos. Ok? Aqui é o MR1750. Ele suporta até 100 usuários com tráfego simultâneo por access point e 256 registrados. Uma característica muito interessante desses equipamentos é que eles podem ser indoor e outdoor. Para aplicação outdoor, a gente usa essas caixas, elas são todas feitas para que os equipamentos se encaixem nelas e fiquem expostos a sol e chuva 24 horas por dia, sem perder
nenhuma das características de radiação de sinal ou de potência. Os equipamentos OpenMesh, eles possuem uma controladora em nuvem que permite que eu cresça a minha rede da forma que eu melhor entender, que eu possa começar uma rede com um access point e eu vá crescendo para 5, 6, 7, uma centena, 1 milhar de access point em um único local ou em localidades diferentes. Essa história de localidades diferentes me permite que eu faça a cobertura de uma fazenda, por exemplo, de um agronegócio no Mato Grosso e outro agronegócio em Fortaleza, e as duas estejam embaixo da mesma rede. Parece uma coisa boba, mas é muito interessante porque eu posso mandar um dispositivo IoT já pré-configurado do Mato Grosso para Fortaleza sem problema nenhum. Quando eu chegar em Fortaleza, ele já vai estar registrado na rede e vai ser reconhecido e começar a trafegar informações. Outro exemplo dessa ideia de controlador em nuvem e de redes, da mesma rede, em locais diferentes, é a gente usar a mesma rede em escritórios diferentes da mesma empresa. Isso quer dizer que quando eu sair com o meu notebook do escritório de São Paulo e chegar ao escritório do Rio de Janeiro, automaticamente estou conectado e validado na rede Wi-Fi. Eu não preciso colocar outra senha de uma rede lá. Quando eu sair do Rio de Janeiro e for a Belo Horizonte, eu continuo embaixo da mesma rede, com as mesmas regras e com a mesma tratativa que eu recebi do meu notebook na rede de São Paulo. O software da CloudStrex é extremamente interessante e ele pode ser acessado através de um navegador comum, app para Android e iOS. E o mais interessante dessa controladora é que as APIs que me trazem essas informações que a gente pode ver pela controladora, elas são fornecidas para que sejam aplicadas em softwares feitos pelos nossos parceiros ou clientes. A facilidade de instalação do equipamento OpenMesh é extrema, porque basta eu tirar foto desse QR Code usando o meu celular ou digitar um MAC address que eu consigo colocar um access point registrado nessa rede. Eu consigo crescer minha rede simplesmente adicionando um MAC ou tirando foto do QR Code. Feito isso, o software da CloudStrex, a controladora em nuvem, manda as informações para esse access point referentes à rede que ele foi cadastrado. Ele recebe as informações, sincroniza com os access points da OpenMesh que estão próximos a ele, onde eles têm conexões e fazem parte da mesma rede. E a partir daí, a gente conseguiu aumentar a área de cobertura ou a densidade da rede que a gente acabou de criar. Fizemos um projeto muito interessante de OpenMesh em São Paulo, na JR Diesel. Cobrimos uma área de 15 mil metros quadrados. E foi um projeto super interessante, porque nós tiramos uma rede Rucos desse lugar e implementamos OpenMesh com vários ganhos para esse cliente. E essa rede OpenMesh ela custou uma fração de preço da rede feita anteriormente. Fomos capa da Computer World, em 10 de agosto passado agora. Entregamos o projeto em junho. Em 10 de agosto, saímos na primeira página da Computer World como um caso de sucesso. Na Prefeitura de São Paulo, a gente usa OpenMesh. Quem já acessou a internet nos pontos de ônibus usou o equipamento OpenMesh, porque 75 pontos de ônibus hoje da Prefeitura de São Paulo que possuem o Wi-Fi, eles são feitos com OpenMesh. E a ideia da Prefeitura é que até o final do ano a gente chegue a 300 pontos. O projeto é feito pela QMC e a Skyfi. A Skyfi é uma das maiores empresas no mundo que provém rede wireless Wi-Fi e ela é parceira da OpenMesh em todo o mundo, no mundo inteiro. O modelo utilizado nesse projeto é o M2P, que é o nosso produto de entrada, é o mais barato deles. E tem eficiência comprovada para que atenda os usuários das linhas de ônibus, dos pontos de maior movimento de linha de ônibus em São Paulo. A gente tem algumas informações publicadas pela Gartner e pela Network Computing, falando sobre o projeto OpenMesh, sobre a tecnologia OpenMesh, são informações bem importantes, falando sobre o quão interessante a tecnologia Mesh é e o quão ela é capaz de mudar
todo o conceito de Wi-Fi hoje no mundo, e falando sobre o MIT, que é o responsável pelo desenvolvimento dos produtos da OpenMesh e que foi responsável pelo desenvolvimento da Merak até ela ser comprada pela Cisco. Então, aqui a gente está falando de um equipamento que tem qualidade Cisco, tecnologia Cisco, com um preço muito mais barato e um preço comparado a um concorrente que temos no mercado chamado Ubiquiti. Hoje a gente consegue prover para o mercado equipamentos com performance Cisco com preço Ubiquiti. A Axiom tem uma oferta super interessante, que é Wi-Fi como serviço. A gente pode oferecer a nossos clientes Wi-Fi com pagamento mensal, uma parcela muito pequena, um custo muito pequeno, pago mensalmente a Axiom em planos de 24 ou 36 meses. Essa modalidade é interessante porque esse valor como serviço, ele tem um desconto de 34% no valor do imposto de renda para as empresas que são tributadas na modalidade de lucro real. Aqui tem meu e-mail, o e-mail do Dagoberto. Dagoberto faz parte também da TIGO e é o responsável pela área comercial. Então, por favor, anotem esses dados. Se precisarem de alguma coisa, fiquem à vontade para nos telefonar, para mandar e-mail. E agora a gente vai para as perguntas. E quem tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat, que eu vou tentar responder de uma a uma. Tibo, é o Eric. Antes de você começar a responder as perguntas, pessoal, eu sei que muita gente entrou durante o transcorrer da apresentação, certo? Vocês que fizeram o download do GoToMeeting e por acaso não colocaram o nome e e-mail de vocês, isso é muito importante para que eu possa encaminhar essa apresentação e tanto o vídeo da apresentação quanto o PDF. Então eu vou pedir para que vocês todos que fizeram o download do GoToMeeting, cliquem lá em cima, no topo esquerdo superior, em GoToMeeting, e editem, logo na primeira opção é Edit Your Name and Email, e preencham corretamente o nome e e-mail de vocês. Eu vou exportar um relatório dessa ferramenta e vou conseguir encaminhar tanto o vídeo da apresentação quanto o PDF, tá ok? Valeu, Tibo, obrigado. Nada. Vamos passar para as perguntas? Vamos ver aqui. A primeira pergunta que nós temos é do Eduardo Gaspar. Ele pergunta qual é a capacidade da controladora em nuvem em termos de quantidades de APs. A gente suporta até 1 milhar de APs por rede, ou alguns milhares de access points cadastrados sobre o mesmo login em redes diferentes. Por isso que eu repito que essa é a única tecnologia capaz de criar uma rede e de integrar uma cidade inteira embaixo de uma rede Wi-Fi. A Lara, o Lucas Lara, nos pergunta qual é a quantidade de equipamentos OpenMesh que uma rede pode suportar. A gente volta a reafirmar que a gente consegue 1 milhar de equipamentos embaixo de uma mesma rede, de um mesmo SSID, e por login alguns milhares de equipamentos, porque a gente pode ter várias redes embaixo do mesmo login. O Lucas Lara também pergunta sobre uma ferramenta que chama NMS e CM. Me desculpe, mas eu não conheço essas ferramentas. Mas se são ferramentas de Captive Portal, eu acredito que a gente não tem problema nenhum em integração, porque o Access Point envia a informação para uma URL definida e esse tratamento é feito depois pelo próprio software. Vamos para a próxima pergunta. O Eduardo está perguntando se o IoT voltado para a gestão de infra-alarmes, deve ser, equipados com rolantes, elevadores, ar-condicionado, de grandes portas, de emergência e etc. Eu acredito que a gente consiga atender isso tranquilamente, até porque a gente pode ter
um access point Open Mesh, ele não precisa de todos serem cabeados. Um access point pode comunicar ao outro somente por um canal mesh em cima de um elevador. Né? Permite que a gente, dentro de um prédio, a gente saia de um andar, do primeiro andar, e vá até o quinto, acessando a rede Wi-Fi, enquanto está dentro do elevador. Isso é uma coisa bem interessante. O Lucas está perguntando também se o OpenMesh possui alguma ferramenta para troubleshooting, análise de espectro e otimização de RF integrada na solução. Sim, Lucas. A OpenMesh tem essa ferramenta é nativa da controladora e o posicionamento dos access points em relação aos canais de espalhamento espectral, ele é automático. Quer dizer que, de tempos em tempos, a própria controladora avalia no espectro qual o melhor canal a posicionar os access points e os redireciona ao melhor canal naquele momento. Essa é uma funcionalidade extremamente interessante da OpenMesh, porque é o todo automático. Instalei o access point, coloquei ele na posição que eu quero, automaticamente ele posiciona os APs no melhor canal, no canal com menos interferência. O Eduardo está nos contando que ele tem rede implantada no Ice, no Fleury e em outros. Eu acredito, não sei qual tecnologia que você usou, mas eu tenho certeza que se a gente usar o OpenMesh, os ganhos serão bem interessantes. O Eduardo pergunta qual tipo de rede para o agronegócio e as frequências usadas no equipamento. O investimento por quilômetro quadrado. As redes, normalmente em agronegócio, elas são do padrão BGN, porque a gente precisa de menor frequência com maior expansão de sinal, né? Pode usar o AC, só que a propagação do sinal AC é um pouco mais curta. 5 GHz é um pouco mais curto que 2.4. O investimento por quilômetro quadrado, eu não vou conseguir te precisar, Eduardo, porque nesse investimento tem os postes a serem colocados, posicionamento de access point e topografia do lugar, né? Não consigo te posicionar em relação ao custo por quilômetro quadrado. Mas eu te garanto que é um custo bem interessante, porque o valor do nosso equipamento ele fica muito próximo do valor de equipamento da Ubiquiti, que é um equipamento bem barato no mercado hoje. O Lucas ainda pergunta se o OpenMesh possui alguma solução que atenda sensores que atuem com o protocolo 802.15.4. Fio desses sensores, visto que a grande dificuldade para esses sensores que você comentou possuem uma característica técnica que precisa economizar sua bateria e possuem pouco processamento, o que não serviria na utilização 2.4 ou 5 GHz, e sim em redes de baixa potência de transmissão. Esses sensores, eles estão bem posicionados próximos da frequência de FM. Né? A gente não vai conseguir atender esses sensores com 802.11. Esses sensores, eles precisam de uma rede com antenas bem maiores, uma tecnologia muito mais cara para serem utilizados. O Miranda está perguntando se existe relação entre as marcas Cisco e OpenMesh. O que eu contei para vocês, Miranda, é que o MIT, que foi o desenvolvedor da tecnologia usada pela Merak, é o mesmo responsável pelo desenvolvimento da OpenMesh. A marca Merak foi comprada pela Cisco e as pessoas que desenvolveram a marca Merak continuaram no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e criaram a marca OpenMesh. Ou seja, as mesmas pessoas com as mesmas cabeças e a evolução tecnológica do aprendizado feito com Merak foi responsável pelo desenvolvimento da marca OpenMesh. O Amauri disse que tem um cliente interessado em Wi-Fi como serviço. Amauri, nesse caso, vou pedir você para entrar em contato diretamente com o pessoal da Axon para que consiga a precificação e as condições para que você faça a oferta desse produto e desse serviço para o seu cliente. O J. Santos nos perguntou qual é o alcance do outdoor. O alcance do equipamento em uma área outdoor
pode chegar a 150 pés de distância do equipamento. Isso nos dá um raio de aproximadamente 70 a 80 metros, dependendo da umidade do ar na hora. O Mauri perguntou como é que faz para conversar melhor sobre uma parceria. Pode entrar em contato conosco, o telefone está na tela, ou diretamente com quem lhe atende na Axion. Meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Nosso tempo já está bem curto. E eu queria agradecer a todos vocês pela participação no nosso webinar. Estamos à disposição para tirar qualquer outras dúvidas que não conseguimos tirar por agora. E sintam-se à vontade em entrar em contato conosco, comigo, com o Dagoberto, ou José Eugênio, da própria Axion. Tá bom? Muito obrigado. A gente vai disponibilizar essa apresentação e o vídeo da apresentação nos próximos dias para que vocês façam downloads. Todo mundo que preencheu os dados conforme a orientação do Eric vai receber um e-mail com o link para download. Ok? Muito obrigado a todos vocês.